VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores. Desenho arquitetônico, competência 3. Conhecer, interpretar e executar símbolos e convenções técnicas de dimensionamento e circulação. Érica Diniz. Descrição: ela está em pé, é branca, cabelo preto, longo, está preso, olhos castanhos, veste blusa vermelha, usa brincos e relógio no braço esquerdo, visto da cintura para cima. Olá, cursistas! Chegamos na terceira semana da nossa disciplina. Hoje nós vamos falar a respeito das cotas no desenho de arquitetura. O objetivo dessa nossa competência 3 é que vocês consigam aprender da melhor forma possível, através de erros e acertos, aquilo que deve ser seguido, respeitando ali as normas de cotagem. Então, nessa terceira competência, vocês já viram lá no e-book alguns tópicos relacionados à cotagem. Então, aqui a gente vai aprender mais ou menos como se daria esse processo através de erros e acertos, o que deve ser feito e o que não deve ser feito aí no processo de cotagem. Aqui só uma revisão mais ou menos dos elementos de cota, né, que a gente tem que considerar ali na hora que estiver fazendo a cotagem, ou no desenho à mão livre, ou no desenho ali na prancheta eletrônica, tá? Tanto a cota especificamente, né, que é o valor numérico, quanto as linhas de cota e as linhas de seta. Esses são os elementos aí principais da cotagem. E aí, o que a gente deve ficar atento ali na hora da cotagem? Lá no e-book a gente focou em 2 métodos de cotagem, né, que aquele primeiro método onde o número, né, da cota, o valor numérico da cota, ele fica acima da linha ali de cota. Tá? Então, tanto para as cotas na vertical quanto na horizontal, os números eles ficam acima. Tá? Já no segundo método, também é correto ali que o valor numérico da cota ele fique ali entre a linha de cota. Então, nesse caso, a linha ela deve ser interrompida e o número deve ficar livre ali de qualquer outro elemento para que permaneça legível na hora da leitura do desenho. Tá? Então não pode haver interferência ali, principalmente no valor. Tá? Então, tanto o método, vocês podem tomar partido tanto do método 1 quanto do método 2, mas não é interessante misturar os métodos no mesmo desenho. Ou escolhe um, ou faz o desenho do começo ao fim através do método 2. E aí a gente vai ver agora alguns tópicos importantes, né, daquilo que deve ser feito e não deve ser feito na cotagem. Então, as cotas, as linhas de seta, né, elas devem ali encostar realmente no elemento que está sendo cotado. Então a gente não deve nem deixar a cota muito afastada, nem ultrapassar aquele elemento, né? A linha de seta ela também não pode ser muito extravagante, né? Ela não pode passar ali da norma e ela também não pode seguir aquela seta aberta, né? Já que ela pode confundir ali na hora do processo de cotagem. Então é preferível que sejam as setas fechadas ou essa aqui que ela não tem achura de identificação. Um outro tópico importante é o cruzamento de linha de cota. Então deve ser evitado ao máximo esse cruzamento das linhas de cota. Então, independentemente da forma do desenho, né, se ele tem reentrâncias ou saliências, as linhas de cotas elas devem seguir ali um padrão. As menores elas ficam mais próximas do objeto e as maiores ficam por fora. Então o cruzamento, como nessa situação aqui, ela deve ser evitada, para que não haja ali confusão na hora da leitura do elemento, né, do desenho do elemento específico. Então isso aqui a gente não deve fazer, deve ser evitado. Então, outro ponto que a gente tem que ficar atento na cotagem é a questão do alinhamento das cotas.
Tá? No caso dos objetos que tiverem saliências ou reentrâncias, como a gente vai ver mais na frente, as cotas elas devem respeitar esse alinhamento para manter também a legibilidade do desenho. Então, nessas duas situações, as cotas internas elas estão alinhadas, como também aqui as externas, né? E aí o que não deve ser feito é cotar de forma desalinhada, né? Isso prejudicaria ali na hora da leitura dos valores da cota. Tá? Isso também deve ser seguido para as reentrâncias. Então, no caso das reentrâncias, né, as cotas elas não devem ali seguir a altura desses elementos, e sim, elas devem estar alinhadas, né, como está representado nesse outro lado aqui. Tá? O alinhamento deve ser respeitado. Então, um outro ponto que deve ser observado são com relação aos caracteres do valor da cota, que eles devem estar em escala adequada. Tá? Então, deve ser respeitado a altura ali do valor da cota em relação à escala do desenho. Então, deve ser evitado, por exemplo, escalas muito menores, né, ou escalas muito maiores em relação ao objeto e também em relação às linhas de seta. Tá? Já com relação às cotagens dos elementos internos, né, não é recomendado que seja feita a cotagem dentro dos elementos. Geralmente a gente faz aí essa cotagem fora, né? Mas em alguns casos da arquitetura e do design interiores, por mais que aqui esteja como um erro, né, como não recomendado, a gente tem que fazer, por exemplo, ali a cotagem interna das paredes, a cotagem interna dos ambientes. Então, em alguns momentos, as cotas dentro de alguns objetos elas podem ser feitas, mas não é recomendado, justamente para não causar uma não legibilidade do desenho, né? Comprometer ali a leitura dessas cotas, para que as linhas de cota não se sobreponham ou não interfiram ali no alinhamento da cota. Seguindo para as cotas em série, né, que elas poderiam ali ser confundidas com alinhamento, mas a cota em série é uma forma aí que, tanto na arquitetura como no design interiores, é comum. Então, nos ambientes, uma vez que você cote uma alvenaria, de um lado, você tem que cotar esse ambiente até o outro lado ali da alvenaria do ambiente. No caso de uma peça como essa, a cota em série ela tem que começar, né, da primeira porção do objeto e tem que finalizar ali na segunda porção, na porção final do objeto. Então, eu não posso fazer cotas soltas ou desalinhadas, né? Fazer cotas interrompidas, uma cota sim, uma cota não, ou deixar de cotar algum trecho ali do objeto. Tá? Outra coisa que é bem importante vocês considerarem é a distância ali das linhas de cota para o objeto. Então, elas nem devem ser muito próximas e nem devem ser muito afastadas. Também a gente não pode ali colocar as linhas de cota acima das linhas do objeto, de forma que a gente nem consiga identificar onde estão passando as linhas de seta e onde estão passando as linhas de cota. Então, o recomendado é que tenha ali uma distância de pelo menos 3 milímetros aqui das linhas de cota e uma distância razoável aqui do caractere da cota para o objeto. No desenho arquitetônico, como eu tinha falado anteriormente, e também no de interiores, as cotas elas têm que ser contínuas, né, cotas em série, e devem ser considerados ali todos os elementos a serem cotados. Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 banheiros, né, apesar de formas diferentes, mas observem que as linhas de cota, elas seguem um alinhamento e elas também estão em série. Então, elas estão cotando ali todos os elementos de dentro do ambiente, né? Então, elas não podem ser interrompidas. Apesar de aqui ter faltado a linha de cota da espessura da parede. Aqui também um outro exemplo, né, que é uma forma circular. As cotas de raio e de diâmetro, elas também devem ser indicadas, né? Não é recomendado que se faça aqui a cota
do raio, mas sim esse tipo de representação aqui. E da mesma forma, a gente tem ali o alinhamento em série, tanto no comprimento quanto na largura do ambiente. E aqui já finalizando, o que deve ser feito e o que não deve ser feito aí de um modo geral, né, na representação de interiores, seja de um cômodo, por exemplo, um dormitório, tá, ou numa edificação como um todo. Então, as cotas elas devem estar alinhadas, legíveis, né, vocês não devem utilizar linhas muito claras que comprometam ali a leitura do desenho, tá? Elas também não podem ali ficar sobrepostas umas às outras. Então a ideia é que elas sejam similares, né, tanto na altura do caractere quanto na representação das linhas de seta, e o método de cota adotado deve ser o mesmo ali para todas as cotas. As cotagens soltas, como nesse exemplo aqui, elas devem ser evitadas, né? Uma vez que vocês resolvam cotar externamente o cômodo, essa cotagem ela deve seguir externamente. Cotas internas soltas, elas não procedem, não deve acontecer. Se elas acontecerem, elas devem ser contínuas. Então aqui eu tenho que cotar todos os elementos que estão nesse mesmo alinhamento. Por fim, a gente vai falar aí das cotas no desenho arquitetônico dos cortes, né, que a ressalva aqui é que vocês façam sempre as cotas ali na vertical. As cotas na horizontal elas devem ser evitadas, tá? Então, como o corte ali ele passa no plano vertical, só interessa para a gente as alturas dos elementos. Então, por exemplo, peitoril de janela, né, altura de portas, de vigas, elas devem ser cotadas. As cotas na horizontal elas devem ser evitadas, uma vez que elas podem causar ali, confusão com relação aos outros elementos que estão representados. Por exemplo, as linhas de esquadria, né, que porventura possam confundir na hora da cotagem. Então, como a planta baixa já tem a cotagem na horizontal, ela não deve ser repetida ali também no corte. Então, evitar essas cotagens ali na horizontal. Okay? Então, a gente finaliza aqui a competência 3. Som direto, Mariana Guerra. Imagens, Mariana Guerra. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Edição, Victor Lins. Direção de arte, Victor Lins. Professor autor, Érica Diniz. Design educacional, Deisiane Gomes Vazante. coordenação do curso, Daniele de Holanda Beltrão. Coordenação executiva, George Bento Catunda, Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza, Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em outubro de 2019. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.